Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. A misteriosa síndrome da fadiga crônica. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com vocês hoje uma última pesquisa que fiz, porque pessoas que nos escrevem para metabolismo.tv me perguntaram: você sempre pode nos escrever para metabolismo.tv, para que possamos explicar a síndrome de fadiga crônica. Em inglês chamam de chronic, fatigue, síndrome, CFS. Síndrome da fadiga crônica é uma doença para a qual a medicina não tem nenhuma solução. Não importa qual especialista você vá ver, nenhum deles tem solução, nem tem medicamento nenhum para amenizar a síndrome da fadiga crônica. Vou um momentinho para o quadro. Vejam, estou há um tempo em metabolismo, olhando para este tema, porque quando eu penso em fadiga, penso que falta energia, o que é uma fadiga. Uma fadiga é uma falta de energia. Quando uma pessoa se cansa subindo uma escada, é porque lhe falta energia. Eu me lembro quando eu estava bem obeso há muitos anos. Há 30 anos, se eu subisse uma escada, tinha 20 e poucos quilos a mais, 30 e poucos libras a mais. E chegava em cima da escada com a língua de fora porque estava com fadiga, estava sem energia. Isso já não acontece porque meu metabolismo está em bom estado. E hoje em dia, como tenho energia suficiente, então não tenho fadiga. Agora, quando penso na síndrome da fadiga crônica e penso no corpo, bem, corpo, como dissemos anteriormente, requer energia. Energia. A principal necessidade do corpo é energia, porque a energia é o que permite o movimento e o movimento é o que permite a vida. O metabolismo o que faz é fornecer energia buscando diferentes soluções para esse tema. Quando nos perguntam sobre a síndrome da fadiga crônica, há pouco encontrei uma resposta que foi a primeira que fez sentido para mim. Mas mais do que isso, vi alguém que tem resultados. Tem um doutor que está na Universidade de Washington, se chama o Dr. Martinho Paulo. O Dr. Martin Paul era um paciente de síndrome de fadiga crônica. De fadiga crônica. Ele voltava de uma viagem há muitos anos atrás na Europa. Tinha passado muitas noites em claro. Falta de sono, uma viagem longa. E pensou, quando chegou novamente a Washington, que era o efeito do jet lag, do atraso no avião, depois de tudo, da mudança de horário e tudo mais. Ainda o havia afetado, mas ele notou que depois que voltou da Europa daquela viagem longa, sua mente não funcionava da mesma forma e sua memória estava falhando. E para um professor, para um pesquisador, isso é terrível, que a gente tenha problemas de memória. Não, pois estava investigando e cuidadosamente observando e minuciosamente analisando o metabolismo. Chegou à seguinte teoria. A teoria era esta, a teoria dizia ele: as células têm dentro a mitocôndria. A mitocôndria precisa oxidar bem e ter elementos suficientes para produzir uma substância chamada ATP. ATP significa trifosfato de adenosina em inglês. Não, esta é a energia do corpo. Não! O que uma pessoa com síndrome da fadiga tem em pouca quantidade? Crônica, pois é, pouco, ATP. Então, sua teoria foi baseada em fazer uma pesquisa para entender por que ele estava perdendo a memória, por que andava como uma nuvem e não conseguia se concentrar. E ele chegou a tocar no tema da mitocôndria, do que acontece dentro das células do corpo. Não! A solução dele, a teoria naquele momento era: tem que ser que as células estão muito afetadas de alguma forma. Há um teste de laboratório bastante cara que mede muito detalhadamente e minuciosamente quão eficiente está sendo a oxidação, os lipídios da gordura dentro da mitocôndria. Esse teste é geralmente usado como um indicador do que frequentemente chamam de disfunção. Uma disfunção é que a mitocôndria não está funcionando bem? Não. Quanto mais alto subir a substância que mede esse teste, que a disfunção há. E ele descobriu, quando fez esse teste, que estava altíssimo. O nível de disfunção pela substância, essa que é um marcador de disfunção, não. Então eu digo, bom, o que eu posso fazer?
Pois ele teve a ideia, como é um professor que tem especialidade no tema do metabolismo, ele teve a ideia, devo tentar ajudar as células a se reviverem, a reviver a mitocôndria e, basicamente, o que ele encontrou foi que, fazendo mais estudos sobre o tema, ele descobriu que, na verdade, o que estava acontecendo era que o excesso de estresse, de adrenalina. A adrenalina, quando a gente passa por muito estresse, a adrenalina causa muito estresse, tanta excitação na mitocôndria, nas células, que como se a célula se suicidasse. É como se a mitocôndria se suicidasse. Quando se suicida, o sistema imunológico, que são outras células diferentes que estão responsáveis pela defesa, atacam a mitocôndria. Agora temos dois problemas, porque temos mitocôndrias fracas que estão se suicidando por excesso de estresse, mais um sistema imunológico que está atacando isso, porque é disfuncional? Não, porque o corpo, tudo que não funciona, ele quebra ou ataca ou tenta tirar. Não, então, basicamente a solução dele, porque ele se diz assim mesmo, um ex-paciente. E de fato, ele se dedicou anos depois a ajudar pessoas com síndrome de fadiga crônica. Foi suco de beterrabas verdes. Por quê? Porque os sucos de vegetais verdes, 2-3 vezes ao dia. Isso tem montes de magnésio, potássio, vitaminas, minerais e mais. Não uma dose alta de CoQ10. CoQ10 é um suplemento natural que força a entrada de oxigênio. Uma dose relativamente alta de ácido alfa-lipoico, o ácido alfa-lipoico que se consegue nos centros de produção, nas lojas de produtos naturais, verde, é um antioxidante, é um super antioxidante que evita toda a oxidação, os radicais livres e permite que não haja destruição celular. Não protege as células e uma dose alta de vitamina E. Quando estamos falando de uma dose alta de vitamina E, estamos falando de no mínimo 2.000 unidades por dia. Não, por exemplo, há países como o México, onde o Distrito Federal, na cidade do México, é tão alto que as pessoas ficam sem fôlego porque lá em cima há menos oxigênio porque é mais alto e lá. Muitas pessoas, se não tomam vitamina E, o metabolismo começa a falhar, porque a vitamina E permite que o oxigênio seja utilizado. Há outro suplemento que se tornou muito popular porque tem efeitos, inclusive até anticancerígenos, que é o resveratrol, que é algo que se extrai da uva e que está presente em grande quantidade no vinho tinto. Não, e outro suplemento que se chama N-acetilcarnitina, que o fígado usa para desintoxicar. Então, o Dr. Pares em específico, que é um sobrevivente da síndrome fadiga crônica, o que ele fez foi isso que está aqui. Os sucos de beterraba, o COPD em altas doses, ácido alfa-lipoico, vitamina E, resveratrol, N-acetilcarnitina. E fiz isso em alta dose, mais do que o recomendado. Mas, tentando reviver a mitocôndria, o que aconteceu? Reviveu a mitocôndria. Hoje em dia ele diz, eu sou um ex-paciente, e se dedicou a ajudar as pessoas com síndrome da fadiga crônica. O que isso me diz é que qualquer problema de síndrome da fadiga crônica, na verdade, o que está acontecendo é um problema de dano à capacidade criadora de energia das células na mitocôndria, mas é algo que, ao dar ajuda ao corpo, à saúde e dando ajuda para que desintoxique, para que elimine as toxinas, o corpo pode se recuperar. E eu comento isso com vocês, porque a verdade é simples.